Nesta apresentação, nós vamos considerar uma breve história sobre os principais métodos e abordagens no ensino de idiomas. Eu realizei a pesquisa em vários sites, alguns livros, mas essa apresentação está principalmente baseada numa série de vídeos que a minha amiga e professora Luciana Canônico lançou no seu canal do YouTube, Aulas Online de Sucesso, onde ela também cita aí historicamente quais foram os principais métodos no ensino de idiomas. Não tem como objetivo aqui apontar que um método é melhor que o outro. Ao contrário, queremos mostrar como eles surgiram, suas principais características e fazer apenas algumas reflexões. Alguns estudiosos, hoje em dia, dizem que não existem novos métodos, como muitos alegam dizer na internet, que surgiram com um método criado por eles. Segundo esses estudiosos, na verdade, não há nada novo. Todos são baseados nos métodos e abordagens que nós iremos considerar em seguida. Mas, antes de começarmos, vamos entender o que é um método. Método ou metodologia é uma teoria desenvolvida por pesquisadores e uma gama de profissionais que defenderam uma tese sobre como o aluno adquire um novo idioma. É importante ressaltar que os métodos que serão citados aqui não surgiram em um sonho ou em uma simples ideia, mas sim são resultado de muito estudo e investigação por parte de estudiosos e linguistas. Mas, como surgiu o primeiro método? O primeiro método surgiu na antiga Roma. Ali, os textos eram trabalhados através da tradução palavra a palavra. Naquela época, eles estudavam o latim e o grego. Seu principal objetivo era formar leitores de obras literárias. Então, focados na leitura, eles trabalhavam com pouquíssimos exercícios de gramática. Neste método, gramática e tradução, o professor não precisava ser fluente na língua-alvo. Podemos dizer que esse método ainda existe? De certa forma, sim, porque algumas escolas do ensino médio e também alguns institutos de idioma ainda trabalham com a tradução de frases, textos e músicas. Bem, considero a palavra crítica forte demais. Como mera mortal, gostaria apenas de ressaltar um ponto de reflexão. E fiquem à vontade para dar a sua opinião nos comentários. Gostaria de refletir que nesse método, gramática e tradução, se nós prepararmos os alunos apenas com tradução de determinadas frases, como eles estarão aptos a se comunicarem com as diversas situações que eles vão enfrentar no dia a dia? Então, no século IV, alguns estudiosos e François Gohan, professor de latim e grego, criaram o método direto. Tudo começou em 1831. François foi estudar em Berlim e por isso começou a estudar primeiramente alemão, com o método anterior de gramática e tradução. O que ele fazia? Ele memorizava listas de vocabulários e verbos. Porém, quando chegou na Alemanha, percebeu que ainda não conseguia entender e nem se comunicar com os alemães. Então, François voltou para a França muito desanimado. Porém, começou a observar seu sobrinho de 2 anos. Percebeu que ele estava exposto totalmente ao novo idioma, mas ele conseguia assimilar o vocabulário e ainda conseguia se comunicar. Foi por isso que ele criou o método direto, com o objetivo de comunicação. Esse método, igual ao que acontecia numa criança, o aluno estaria totalmente exposto ao novo idioma. Mas o método direto não parou por aí, porque surgiu Maximilian Delphinus Bergs, um importante linguista que teve contato com o método de François e o levou para os Estados Unidos, onde ele implementou a utilização de objetos CARPs, fotos, objetos ou desenhos, como vemos aqui. Então, para ele, continuava a premissa: não poderia
ser falado outro idioma que não fosse a língua-alvo com o estudante, e caso ele tivesse uma dúvida, existiriam os objetos e cargos para ajudá-lo. Podemos dizer que esse método ainda é usado por muitos institutos, onde o professor é proibido de falar a língua materna do aluno, podendo até mesmo ser mandado embora. Podemos também associar facilmente o linguista Berlitz ao importante Instituto Mundial nos dias de hoje. Um ponto de reflexão. O método direto é baseado na total exposição da criança ao idioma. Porém, a criança, nesse momento, ela ainda não tem um idioma. Então, como podemos fazer com que o adulto se exponha totalmente ao idioma e não pense ou não associe esse novo idioma ao seu idioma materno? Agora, vamos falar de abordagem. Mas antes disso, vamos entender o que é uma abordagem. Segundo Michael Lewis, uma abordagem fornece princípios que ajudarão a definir que tipo de conteúdo e quais procedimentos serão apropriados ao ensino. Em palavras gerais, a abordagem tem a ver com a finalidade do curso alinhada às necessidades do aluno, para que o professor possa então decidir quais métodos serão utilizados. A primeira abordagem que trataremos será a abordagem oral. Ela continua inspirada no método direto por alguns linguistas britânicos que trabalhavam a oralidade do aluno. O que eles criaram? Eles criaram listas das palavras mais usadas no idioma e também, nessa ocasião, foi criada a sequência de gramática que conhecemos até hoje, do mais fácil para o mais difícil. Mas ainda continua a regra do método direto. É proibido falar na língua do estudante. Porém, baseado nessa abordagem oral, surgem Harold D. Palmer e Albert Sidney Harvey, baseados na abordagem oral, criaram um quadro de substituições. Como funciona esse quadro? Esse quadro seria formado com as palavras mais usadas no idioma-alvo. E o que o estudante deve fazer? Fazer substituições e criar novas frases. Por exemplo, I ate an apple yesterday. Eu comi uma maçã ontem. Ele deveria substituir por alguma outra palavra. Por exemplo, the teacher ate an apple yesterday. A professora comeu uma maçã ontem. Neste método, que ainda é usado por alguns institutos, o aluno primeiro ouve, depois lê e depois reproduz. Ainda mantendo como principal objetivo a comunicação. A minha reflexão sobre abordagem oral é que, será que todas essas frases, elas poderiam preparar o aluno para as situações de confronto com o nativo? Por exemplo, será que essas frases poderiam cobrir todas as situações que ele passaria numa viagem, numa reunião de negócios, com um contato final com o nativo? Já em meados do século XX, surge o método audiolingual. A Segunda Guerra Mundial trouxe novamente o interesse em se aprender um segundo idioma, porém com objetivos bélicos. O exército americano criou um programa de treinamento com funções bélicas na realidade, ou seja, americanos que pudessem passar por alemães sem sequer demonstrar o seu sotaque americano. Esse treinamento ele foi baseado primeiramente na teoria do behaviorismo, onde compara o treinamento de um humano com o treinamento de um animal, através de um instinto, algo que ainda é usado em alguns institutos. Por exemplo, eu dou uma frase em português para o aluno, dou um sinal estalando os dedos e ele faz a frase, coloca a frase no espanhol. Outro método utilizado pelo exército foram os trios. Nesse método, o aprendiz aprende
por indução e pela repetição, e não por análises e explicações gramaticais. Por exemplo, eu dou a frase ao aluno, the book is on the table, falo a palavra desk e o aluno tem que fazer a substituição. The book is on the desk. O meu ponto de reflexão sobre o método audiolingual é: será que apenas por indução e apenas pela repetição de determinadas frases os alunos estariam aptos a enfrentar situações inusitadas com o nativo? Já mais recentemente, na década de 1970, Tracy Terrell e Stephanie Krashen desenvolveram o método abordagem natural. Neste método, o objetivo era a comunicação e não as suas regras. O método utilizado era um input, entrada do idioma, ouvir, ler e depois escrever. Já a gramática, ela ficaria em segundo plano, mas como lição de casa. Mas nesse método, o professor fala na língua-alvo e agora o aluno também pode falar no seu idioma nativo. Sabemos que Terrell estudou teóricos como Lusanov, James Archer e Gardner. E eles desenvolveram os 3 princípios básicos do método de abordagem natural. O primeiro princípio diz sobre o valor da compreensão segundo Lusanov. Segundo ele, seria o mais importante dentro do método. O segundo princípio dizia que o emocional na aprendizagem pode dificultar o progresso do aluno. Por exemplo, quando o aluno tem medo de falar com o nativo ou tem medo de errar a pronúncia. No terceiro princípio, a gramática não ocupa uma posição central no aprendizado. Assim como a criança também não aprende inicialmente o idioma com a gramática, mas sim apenas com o vocabulário. Sem dúvida, o método abordagem natural prioriza a comunicação, sem deixar de lado outra competência importante, que é escrever. E também é muito necessário, especificamente em cursos onde o objetivo principal seja negócios ou estudo fora do país. O meu ponto de reflexão seria que nesse método de abordagem natural, ele prioriza muito o input e a comunicação, deixando a gramática em segundo plano. O meu ponto de reflexão seria: será que a gramática é utilizada não só como segundo plano, não só como lição de casa, mas também pontualmente junto com a comunicação, não torna o aluno mais independente, mais preparado para as situações que ele irá enfrentar, ou no país, ou com a comunicação com o nativo? Ainda na década de 70 surge David Arthur Wilkins. Em 1972, esse linguista britânico escreveu um documento preliminar que serviria de base para se desenvolver currículos comunicativos para o ensino de idiomas. Naquela época, ele criticou muito os métodos e abordagem dos anos 70, como, por exemplo, o syllabus, que era o sumário ou o programa de estudos do livro. Normalmente, é aquele apêndice, aquele índice que você vê no início dos livros, onde era dividido, naquela época, somente em 2 sílabas. Sílabus gramatical, que era a programação de livros didáticos, baseados em tópicos gramaticais, e o segundo, que seria sílabus situacionais, baseados em determinadas situações do dia a dia. Para ele, o sílabus gramatical dava muita ênfase à gramática, e o sílabus situacional não poderia prever todas as situações que os alunos poderiam passar quando tentassem se comunicar.
como, por exemplo, se o aluno tivesse a sua mala extraviada no aeroporto. Então, ele, segundo Wilkins, ele não estaria preparado para todas as situações na vida real. Mais tarde, o crítico Neil Hahn descreveu as 5 características da abordagem comunicativa. A primeira seria uma ênfase no aprender a comunicar-se através da interação com a língua-alvo. Segundo, a introdução de textos autênticos na situação da aprendizagem. Terceiro, a provisão de oportunidades para os alunos, não somente na linguagem, mas também no processo de sua aprendizagem. Quarto, uma intensificação das próprias experiências pessoais do aluno como elementos importantes na contribuição para a aprendizagem em sala de aula. Quinto, uma tentativa de ligar a aprendizagem da linguagem em sala de aula com a ativação da linguagem fora da sala. O meu ponto de reflexão é que a abordagem comunicativa está mais próxima do que a maioria dos livros atuais tentam fazer, levar situações da vida real para a sala de aula. O que eu ressalvo é a necessidade de um maior equilíbrio entre todas as 4 competências necessárias para que o aluno possa se tornar independente no idioma. Bem, dessa forma, terminamos aí a breve história dos principais métodos e abordagens no ensino de idiomas. O objetivo principal aqui foi explicar como eles surgiram, como muitos deles, na verdade, continuam ativos, visto que nós, como professores, normalmente utilizamos vários métodos e adaptamos às necessidades de nossos alunos. Fiquem à vontade, se quiserem comentar e falar sobre a sua experiência como professor, e agradeço muito a atenção. Valeu!